Bom dia, meus irmãos, líderes dos PGMs. Quero neste momento poder compartilhar com você sobre o sermão de domingo à noite, cujo tema é a salvação como projeto de Deus para a família, baseado no texto de Atos, capítulo 16, do verso 16 a 34, quando tivemos a oportunidade de compartilhar com toda a igreja, ok? Bom, o tema é salvação. Capítulo 16, ele tem o tema da salvação em relevo ali, né? E é um tema que está totalmente direcionado e conduzido pela pessoa do Espírito Santo, ok? Paulo está na Ásia Menor, pregando o Evangelho, o Espírito Santo o impede de chegar, de continuar na Ásia Menor e o direciona para a Macedônia. E lá Paulo vai viver algumas experiências onde a salvação vai ser um tema muito importante na vida das pessoas, principalmente com relação à questão da família, ok? Mas vamos lá. Na primeira página aí do seu estudo, tem aí uma imagem. Eu gostaria que você, líder, pudesse pegar esta imagem e colocá-la para os seus liderados e incentivá-los a definir o que é salvação a partir desta imagem, ok? Que cada um dê a sua opinião e aí você tenta aí trabalhar a questão do tema da salvação. Amém? Bom, vamos lá. Nosso primeiro subtítulo do nosso sermão foi Salvação é uma obra de Deus. Okay? E ela pode ser definida da seguinte maneira, como a salvação como uma ação de Deus intencional que livra o ser humano da condenação eterna e concede a este ser humano vida eterna baseado na graça de Jesus Cristo, ok? Nesse sentido, trabalhe isso com os seus liderados e deixe isso bem claro, né, que salvação é um ato de Deus, não é a igreja, não são os homens e não sou eu que chego à salvação. A salvação foi um ato realizado por Deus, exclusivamente por Deus. E no texto, ora, no capítulo 16 de Atos, nós temos aí essa indicação do Espírito Santo que coordena todo o projeto de salvação. Impede Paulo de continuar na Ásia Menor e o direciona necessariamente para a Macedônia para pregar o Evangelho naquela região. Então o que a gente percebe aí é o Espírito Santo coordenando todo o projeto da salvação sobre esta existência. No capítulo 16 de João, verso 8, o texto diz lá que Jesus dizendo que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso no coração do ser humano. Portanto, salvação, ele é uma obra exclusiva de Deus. Vejam bem, toda a teologia bíblica vai nos ensinar da seguinte forma, que salvação é Deus que envia Jesus, é Jesus que morre por nós, e é o Espírito Santo que aplica a salvação. Então, a salvação do começo ao fim é uma obra divina na minha vida e na sua vida, ok? Para que a gente nunca perca a noção de que o homem tem alguma coisa a ver com salvação. Não, salvação é uma obra exclusiva de Deus para a sua vida, amém? E essa salvação, partimos agora para o segundo ponto da mensagem, ela tem uma função, uma ação libertadora, ou seja, a salvação é um ato de Deus que nos liberta. E esse contexto de salvação fica muito evidente quando Paulo, caminhando, buscando um lugar de oração, ele se depara com uma mulher endemoniada, com um espírito de adivinhação, e que começa a perturbar Paulo e Silas. E Paulo, em determinado momento, para na caminhada e repreende o espírito maligno, e esse espírito sai desta mulher, esta mulher fica liberta de toda ação maligna,
ou seja, de toda presença maligna, ok? Nesse sentido, eu quero pensar com vocês que a salvação ela tem uma proposta de eliminar toda a presença de Satanás na nossa vida, de todo o espírito maligno, para estabelecer sobre nós a presença divina. A salvação nos torna templo do Espírito Santo. A salvação permite que o Espírito Santo venha habitar na minha vida e direcionar a minha vida. Então não são mais as ações malignas de Satanás que direcionam a minha vida, mas é o Espírito de Deus agora que habita em mim. Então a salvação nos liberta, ela nos liberta espiritualmente da presença maligna, trazendo a presença de Deus sobre nós. A salvação também ela quebra as correntes que muitas vezes permeiam a nossa vida. Ora, houve uma situação em que Paulo está lá com Silas cantando e orando dentro da prisão, há um terremoto sísmico, há uma ação sísmica naquele contexto, um terremoto, e que as portas e as correntes são quebradas. Mas é interessante que o carcereiro também sofre um processo de libertação, né? Porque ele, amarrado por toda uma cultura pagã, se vê livre e em desespero chega diante de Paulo e Silas e pede para eles o que eu preciso fazer para ser salvo. Ou seja, agora ele, liberto de correntes de idolatria em sua natureza, em sua mente, e agora ele vê a perspectiva de salvação e ele se busca isso. E é interessante isso, porque a salvação ela vem sobre nós e ela nos transporta do reino do Filho, do mundo para o reino do Filho do seu amor. Ela nos transporta, nos tira de uma consciência mundana e idolátrica para uma consciência divina e de adoração a Deus. Então, ela nos liberta também mentalmente e ela também nos liberta da nossa ignorância, porque ele chega pedindo para Paulo e Silas, dizendo assim: o que eu preciso fazer? Eu não sei o que fazer, eu não sei qual o meu procedimento, eu não conheço nada. Então Paulo fala assim: olha, creia no Senhor Jesus. E talvez essa é a grande palavra que descortina em nossa mente toda a possibilidade de conhecer a Jesus. Crer no Senhor Jesus é se render a Ele, se dedicar a Ele. Há uma ação onde a minha mente começa a conhecer algo novo, começa a conhecer um caminho novo, começa a conhecer o verdadeiro Deus da minha vida, Jesus Cristo, o Senhor. Ok? Bom, e o ponto terceiro se dá com a conversão do carcereiro e da sua família. Isso é importante a gente saber, porque este é o auge da mensagem, né? Onde a gente vai trabalhar este carcereiro que, marcado por uma idolatria muito grande, ele se coloca diante de Paulo e Silas e busca a salvação em Cristo Jesus, é claro. E ele diz para mim e para você: olha, que a salvação da nossa família, ela não começa ali ou acolá, ela começa em mim, na minha vida. É ele que se converte, é ele que rompe com o mundo, é ele que vive uma nova vida. Agora ele leva esta nova mensagem, esta nova vida, a salvação em Cristo para dentro da sua casa. Ele convida Paulo e Silas para irem para a sua casa. E chegando lá, Paulo e Silas pregam para toda a família. Aí traz uma coisa muito importante que acontece na salvação. É o rompimento que se faz. O rompimento que acontece com as minhas atitudes mundanas, os meus pensamentos mundanos, as minhas teorias mundanas, e marcada por idolatria e paganismo, eu abro mão de tudo isso para viver agora uma vida pautado no que Jesus fez, em quem Jesus é para a minha vida, ok? Então isso faz toda a diferença, porque a gente não pode viver uma salvação marcada com um pé na igreja e um pé no mundo, uma salvação como nós chamamos de uma salvação meia boca. A pessoa nem se mergulha na graça e nem sai da lama do pecado. Então isso é extremamente ruim, porque quem vive de meias verdades é o diabo.
É o diabo que proclama as meias verdades. A palavra de Deus nos ensina as verdades absolutas. Então, salvação é isso. Eu vou romper com o estilo de vida mundano e idolátrico para viver uma vida de adoração extremamente a Deus, ok? Em terceiro e último, a ideia do batismo, né? O batismo ele tem uma proposta muito importante nesse contexto, né? Porque o batismo ele coloca essa família a dar testemunhos de que, dentro do contexto social, e por isso há um rompimento, esse testemunho de que Jesus é agora o Senhor e Salvador da sua vida. Salvação, ela se conclui quando eu começo a testemunhar publicamente às pessoas de que agora eu pertenço a Jesus Cristo como Senhor da minha vida e faço dele o meu Deus exclusivo. Nesse sentido, salvação é isso, meus irmãos. E aí, tudo traz para a gente dessa palavra de Paulo, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tua e tua casa, como uma promessa de salvação para minha família, para tua família. Há um Deus que tem aí esse propósito para mim e para você, né? De sermos tão somente uma família marcada por uma promessa em que Jesus Cristo ele vai se tornar Senhor de toda a minha casa. Amém? E que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, um PGM abençoado, e que as pessoas que estiverem no teu PGM saiam dali cada vez mais convictas da salvação em Cristo Jesus. E que essa salvação, ela se estenda para toda a família dos teus liderados. Em nome de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.